Olá, crianças! Dando continuidade ao capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, antes de começá-lo, nós vamos fazer prece no templo espírita. Diz lá: Senhor Jesus, abençoa por misericórdia o lar que nos destes ao serviço da oração. Reúne-nos aqui em teu amor e ensina-nos a procurar-te para que não nos percamos à margem do caminho. Nos instantes felizes, sê a nossa força, para que a alegria não nos torne ingratos e insensíveis. Nos momentos amargos, sê o nosso arrimo, para que a tristeza não nos faça abatidos e inúteis. Nos dias claros, concede-nos a bênção do suor no trabalho digno. Nas noites tempestuosas, esclarece-nos o espírito, para que te entendamos a advertência. Inclina-nos a pensar, sentindo, para que não guardemos gelo no cérebro, e induze-nos a sentir pensando, para que não tenhamos fogo no coração. Ajuda-nos para que a caridade em nossa existência não seja vaidade, que dilacere os outros, e que a humildade em nossos dias não seja orgulho rastejante. Auxilia-nos para que a nossa fé não se converta em fanatismo e que o nosso destemor não se transforme em petulância. Amorável benfeitor, perdoa as nossas faltas. Mestre sublime, reergue-nos para a lição. Sobretudo, Senhor, faze que entendamos a divina vontade, a fim de que, aprendendo a servir contigo, saibamos dissolver a sombra de nossa presença na glória da tua luz. Emmanuel. No item 4, vai falar das causas atuais das aflições. Porque está muito na moda, no movimento espírita, qualquer situação a pessoa dizer é karma. E eu digo, karma que nem tudo é karma. Tem muita coisa que não é reflexo do passado, é reflexo do presente. Muitas vezes você acaba de fazer aqui e colhe o resultado já aqui. Quanto mais conhecimento você tiver, a justiça não virá a cavalo para ti, virá a jato. Então fala lá, causas atuais das aflições. De duas espécies são as vicissitudes da nossa vida, ou, se o preferirem, promanam de duas fontes bem diferentes, que importa distinguir. Uma tem sua causa na vida presente e outras fora desta vida. Remontando-se à origem dos males terrestres, reconhecer-se-á que muitos são consequências natural do caráter e do proceder dos que o suportam. Nós não somos flores que se cheirem, não. Embora muitos de nós tenham conhecimento, não temos ainda discernimento desse conhecimento. Porque não adianta ter a cabeça lotada de intelectualismo e ter as mãos omissas na ação. Quantos homens caem por sua própria culpa?
Porque sendo nós condutores do nosso barco, criadores do nosso destino, precisaríamos agir com mais cautela. Numa mensagem chamada Porta Estreita e Porta Larga, qual é a porta que nós mais enxergamos, mesmo de longe? A larga. As facilidades do mundo nos convida ao fracasso, ao tédio, à derrota, ao sofrimento, à dor. Quem lê o livro Voltei, do Frederico Figner, que nós estudamos aqui no segundo domingo do mês, vai entender. Eu não vou contar a história, porque senão vocês não virão ao centro para estudar. Aí diz aqui: quantos são vítimas de sua imprevidência, do seu orgulho e de sua ambição? Porque as pessoas que são orgulhosas não admitem que o são. As pessoas que são egoístas também não admitem que o seja. E essa ambição aqui, a vontade de possuir tudo que pertence à terra, é nato no ser humano. Tem muitas religiões que os seus templos vivem abarrotados de pessoas em busca do quê? Bens materiais. Porque todo mundo quer ter muito dinheiro, muita paz, muita saúde, muita felicidade, bom emprego. Mas tudo isso é empréstimo. As pessoas não entendem que elas se tornarão usufrutuários do que Deus lhes concederá, porque assim que ela fechar os olhos, o que é da terra na terra permanecerá. Quantos de nós se arruinam por falta de ordem, de perseverança? Marque bem essa palavra, perseverança. Porque Jesus já afirmava que todos aqueles que perseverarem até o fim se tornarão vencedores de si próprio. E é o que mais falta para nós, perseverar nos nossos empreendimentos. Um dia chegará que o ser humano entenderá a diferença de ser derrotado e de ser vencido. E Jesus de Nazaré nos aconselhava: derrotado muitas vezes, vencido jamais. Porque ele passou por esse processo de perseverança. E ao fechar os olhos carnais, ele disse: eu venci o mundo. O mesmo mundo que Jesus de Nazaré venceu é o mesmo mundo que nós estamos nele. Aí diz aqui: pelos mal procederam por não terem sabido limitar seus desejos, o homem corre o risco de fracassar, fracassar, fracassar. Isso aqui é bom para os políticos. Porque existe uma zona tenebrosa no abismo que é dedicada aos políticos. Isto é, aos maus políticos. Meu pai dizia uma coisa interessante: queres ver a transformação de um homem? Dê-lhe o poder. A política, meus irmãos, é de essência divina. O que mata a política são os péssimos políticos.
mal intencionados, mau caráter. Quantas uniões desgraçadas, porque resultaram de um cálculo de interesse ou de vaidade, e nas quais o coração não tomou parte alguma. São os casamentos arranjados. São as moças que estão preocupadas com o que o noivo, com o que o seu futuro marido possui de cartão de crédito, de bens materiais. Ela não olha o caráter da pessoa, a idoneidade da pessoa. E depois diz: casei com a pessoa errada. Você não casou com a pessoa errada. Você que não soube escolher. Porque os casamentos que não dão certo é fruto de nossas más escolhas. Quantas dissensões, funestas disputas, se teriam evitado com um pouco de moderação e de menos suscetibilidade. Quantas enfermidades, doenças, decorrem da intemperança e dos excessos de todo gênero. O nosso corpo humano, ele tem um limite de desgaste. Ele não foi preparado para o consumo ilimitado de cigarro, de bebida, de drogas, de pensamentos tenebrosos. Porque o nosso corpo físico do planeta Terra é um dos mais podres, frágeis do universo, devido à nossa baixa categoria moral. Pelo nosso atrasamento temos o quê? Um corpo frágil. Já nascemos praticamente morrendo. Uma pequenina gripe nos leva a óbito. Uma simples gripinha, uma simples pandemia, como está agora, está levando, varrendo o planeta. Porque a gente realmente não se cuida. Porque a gente só vai dar valor à saúde quando já não mais a possui. Quando percebeu que ela já foi. Quantos pais são infelizes com seus filhos? E quantos filhos são infelizes com seus pais? A família foi, a família é e a família será sempre a primeira escola evangélica dos pais para com os filhos e dos filhos para com os pais. Quantos filhos sucumbem porque os seus pais, os seus professores, que caberia o direito de combaterem desde o princípio as má tendências do reencarnante, não os fazem. Quantos pais dizem: o mundo se encarregará de educá-lo. O mundo não educa ninguém, meus filhos. Quantas pessoas mandam seus filhos para a escola dizendo: a obrigação da escola é educá-los? Não é não. A obrigação das escolas é instruí-los. A educação é no lar. Por fraqueza, muitas vezes, por indiferença, deixaram que neles, filhos, se desenvolvesse os germes do orgulho, do egoísmo, da vaidade, que produzem secura do coração. E depois, mais tarde, quando colhem o que semearam, admiram-se, afligem-se da falta de deferência com que são tratados e a ingratidão dos filhos. Quantas vezes em orientação os pais vêm aqui e falam:
Eu tenho um filho, uma filha, problema. Depois de 15 minutinhos eu percebo que o problema não está nos filhos, não está na filha, está nos pais. São pais problemas. Interroguem friamente suas consciências, meus irmãos. Todos aqueles que foram feridos no coração, pelas vicissitudes, pelas decepções da vida. Porque é muito importante a gente fazer essa viagem todas as noites. Santo Agostinho, na pergunta 1010 do Livro dos Espíritos, fazia isso. Ele fazia uma consulta à sua consciência e anotava no papel no que acertou, no que errou, no que podia ter feito e não fez, no que não devia ter feito, mas fez. Um dia nós vamos aprender a fazer isso. Isso significa o quê? Eu quero me conhecer, eu quero me esclarecer, eu quero crescer, eu quero evoluir. Mas sem o conhecimento de você, de nós, fica difícil. A quem será que o homem pode responsabilizar por todas essas aflições, senão a si mesmo? Numa grande empresa que estava quase à beira da falência, foi feito um grande concurso para quem é que apontasse os responsáveis, o responsável pela falência da empresa. Até que um faxineiro teve uma ideia e disse: amanhã eu trarei a resposta. E ele trouxe um espelho de 2 metros de altura por 1 de largura e instalou na portaria, aonde toda pessoa que ia adentrar a empresa teria que passar de frente ao espelho antes de picar o cartão de ponto. E ali estava um cartaz dizendo: o maior responsável pela quase falência de nossa empresa aí está. Olhe-se no espelho. O homem, pois, então, é o grande responsável, na maioria do número de casos, pelas suas quedas, pela sua falência. Mas é menos humilhante para a sua vaidade, por exemplo, acusar a sorte, a providência divina, a má fortuna, a má estrela, ao passo que a má estrela nada mais é do que sua própria incúria. A lei humana, ela atingirá sempre certas faltas e as punirá. Pode então o condenado reconhecer que sofre a consequência do que fez. Mas a lei, ela não atinge todo mundo. Porque a lei dos humanos, ela é cega, muda, lenta. Quantas coisas erradas são cometidas na terra que a lei da terra ignora, mas a lei divina não. Deus, porém, Ele quer que todas as suas criaturas, seus filhos, progridam, cresçam, evoluam. Quando Jesus afirmou que os homens não eram maus, mas só ignorantes, era um convite ao conhecereis a verdade te libertará de quê? De você mesmo. Mas nós somos preguiçosos. Nós queremos que Deus, nosso Pai, faça por nós o que compete a nós. Isso não vai acontecer, gente. Por isso eu digo, a literatura espírita é pródiga em informações, em orientações, em esclarecimento, em discernimento. O livro espírita é um amigo silencioso
que mostra suas qualidades e seus defeitos sem lhe apontar o dedo. Por isso que o livro espírita, para quem doa para o outro, é um presente de irmão. Dessas colocações segue-se que nas pequenas coisas como nas grandes, o homem, o ser humano, ele vai ser sempre advertido duramente naquilo em que errou. Passe o tempo que passar. Sofrimentos que decorrem do erro, do equívoco, são-lhe uma advertência de que procedeu mal. Quantas pessoas, muitas vezes, ficam confiantes na impunidade da terra, esquecendo que na justiça da divina não há impunidade que não seja analisada, aonde o ser humano sofrerá seus efeitos. A experiência muitas vezes chega um pouco tarde para muitos de nós. Quantos desencarnados veio ao nosso trabalho de desobsessão ou de ajuda fraterna e dizem: quanto tempo eu perdi em determinada religião. Muito falaram e pouco ensinaram. Era um sal sem sabor. E o sal, se não tem sabor, para nada ele serve, para nada ele presta. Por isso que as casas espíritas, meus irmãos, foram criadas para os desencarnados. Porque eles terão que recomeçar através do conhecimento com discernimento. E eles vêm na casa espírita, às vezes tem 4, 5, 10 pessoas encarnadas, mas tem 30, 40, 50 desencarnados sentados, ouvindo silenciosamente, muitos revoltados, muitos chorando, muito agradecendo a oportunidade que é dada. No entanto, já há pouco tempo existe para nossa transformação. Mas ainda dá tempo de você se esforçar. Ainda dá tempo de você entender e compreender essas causas atuais das aflições. Pare de criar confusão. Pare de ser aquela pessoa problemática, emblemática. Analise o que você está plantando. Porque tudo que você estiver plantando, só você, só eu, só nós colheremos individualmente. Para nós encerrarmos, brilhará após a nossa transformação o sol de uma nova vida, em que ele será possível para todos nós aproveitarmos o conhecimento adquirido no presente para efeito do futuro. Porque o futuro, quando chegar, ele se torna presente. Que a paz de Jesus esteja e permaneça conosco. O conhecimento desse tema vai continuar no terceiro vídeo, causas anteriores das aflições. Comecei.